Muito bem, meus queridos, estamos de volta, foi bum, 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 bum. Olha só, meus queridos, vamos iniciar a aula de hoje, que é a aula 9.1. Meus queridos, estudantes, professor presencial, aqui ó, qualquer dúvida que os nossos estudantes tenham, podem mandar aqui para nós, tá bom? Que durante a aula a gente vai logo, ó, salientando todos os tópicos necessários para poder compreender o assunto de hoje. Professor, durante a sua explanação, que você estiver explicando aí, a gente vai fazer as nossas anotações para quando for fazer aquela aula de revisão, né? Aquela aula de bate-bola, que é o jogo rápido, só são 5 minutinhos, e a gente vai tirando as dúvidas e ensinando. Tudo bem, Sâmio? Seja bem-vindo também, meu querido. E ó, vamos começar, porque o tempo ele voa. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó, aula 9.1. Hoje é sobre o quê? Modelos SAFs. Modelos de sistemas agroflorestais na Amazônia. Então vamos lá. Para isso, nós temos a habilidade de entender como são os diferentes modelos SAFs, dos SAFs, né? Então, no primeiro slide, vamos só relembrar, vamos só recordar sobre esse processo dos modelos SAFs. Para definir as espécies e os modelos do sistema, é preciso considerar o quê, professor? Vamos, pessoal, já anota aí direitinho, viu? Para que a gente possa definir essas espécies, eu vou até frisar aqui, ó, e os modelos do sistema SAFs, nós vamos considerar a fertilidade do solo, a sua cobertura vegetal e a pesquisa do mercado. Muito, muito interessante. Back aqui para mim. Só para a gente lembrar, então a gente vai ter que recordar e reviver cada sistema desse. Meu diretor, assim que tiver pronto, pode jogar aqui na tela, viu? Olha só, galerinha, vamos pegar e lembrar. Professor, por que eu tenho que levar em consideração a espécie e o modelo em relação ao solo? Quando a gente fala das espécies, nós temos que falar sobre dois tipos de espécies vegetais. Tem as espécies vegetais nativas, que são endêmicas da Amazônia Ocidental. Ó, fala Amazônia, aqui nós estamos falando da Amazônia como um todo, mas eu vou especificar mais a Amazônia Ocidental, que é onde está localizado o estado de Rondônia. Então, quando a gente fala sobre as espécies nativas, que são endêmicas aqui do estado, nós temos que levar também em consideração as cultivares que vamos inserir nesse bioma, nesse sistema, nesse ecossistema, que são ecossistemas diferentes dentro desse bioma, porque uma hora você está aí, ó, eu posso estar aqui em Porto Velho, você está em Guajará, em São Francisco, em Vilhena, Cacoal. Então vocês podem estar em vários municípios, tem ecossistemas diferentes. Então existem sim cultivares que nós devemos relacionar com o solo e os vegetais endêmicos. Mas agora eu me lembrei de uma coisa que temos que também no tocante das espécies. Qual é a diferença, meu professor, de cultivar para espécies endêmicas? Por exemplo, né, o babaçu, a castanha, o açaí, como é o nome que a paca gosta de comer? Você está até falando para mim aqui. Tucumã! Como é que fala Tucumã? Deixa eu ver, meu colega. Mas não tem sinal, né? Tem que datilografar assim, né? Errei? Como é que fala? Soletrar? Tá. Mas quando tu faz assim, tu tá soletrando, né? E quando tem um sinal, tu faz o sinal. É isso? Eu adoro ele. Ele não perde a pose, não. E galerinha, então, primeiro,
Cultivar. O que é uma cultivar? Uma cultivar, para que ela se desenvolva e tenha um potencial produtivo, exemplo, maracujá, café, milho, soja, banana. As cultivares, elas apresentam características que foram alteradas durante o tempo. Exemplo, algumas cultivares não apresentam determinadas suscetibilidades a doenças, então elas são mais o que? Tolerantes. Tolerantes ao ataque de determinadas pragas, tolerantes a determinadas doenças, tolerante a uma diferenciação da característica físico-química do solo. Lembra? O que são características físico-químicas do solo, meu querido professor? Uai, o abacaxi, para ser produzido, ele tem que fazer o quê? Ele gosta de solos ácidos. Mas se o meu solo não é ácido, e eu estou fazendo intercalação de culturas, eu posso pegar uma cultivar que é menos susceptível, tolerante a uma acidez mais, né, um solo que não é tão ácido. O maracujá, a gente faz poda de condução, poda de floração, poda de condução, floração e poda de higienização, né, que é a poda para prevenção. Então, essas cultivares têm tratos culturais. Elas têm uma necessidade de uma determinada quantidade de nutrientes naquele solo, significa que são mais exigentes. Já nas plantas, nas espécies endêmicas, não se tem esse processo de espaçamento. Como é que são plantadas, semeadas as espécies endêmicas nativas, que não apresentam, né, características de tratos culturais? São dispersas pelo vento, são dispersas pelos animais, pelos pássaros que comem, ou então o tucumã, caiu no chão, a capivara vai lá, come e leva também o fruto para outro lugar, dispersando aquele fruto. Então, pessoal, quando a gente faz um sistema de plantação para para plantas endêmicas, plantas nativas, para favorecer esse potencial. Então tem essas diferenças, tá bom? Lá na tela, meu diretor. Isso, eu falei do solo. Cobertura vegetal. Só para lembrar. Beck, volta aqui para mim. Cobertura vegetal. Professor, lembra que como é que eu falo? No sistema de produção agrícola tradicional, porque nós estamos falando de sistema SAFs, não é um sistema tradicional. No sistema tradicional, a cobertura é cobertura morta, não é isso? É uma cobertura a gente planta a mucuna, depois passa lá, roça a mucuna, deixa somente o sistema radicular, ou então você planta um capim, para depois aquele capim, ele é devastado, para depois ficar formando uma área que cobre o solo, onde a gente vai semear, que a gente chama isso de plantio direto, sem precisar fazer aração, gradagem, tombagem da terra, perfeito? Agora, a cobertura vegetal é quando a gente mantém o solo coberto com cascas das árvores que caem dentro da floresta, e essas cascas, esse material que está em decomposição, mantém o solo o quê, professor? Mantém o solo úmido, protegendo o solo também nas épocas chuvosas para evitar a compactação daquele solo. E também favorece a reter os nutrientes nesse solo, evitando que ocorra o processo de lixiviação. Lixiviação é o processo de lavagem do solo. Lavagem como? Retirar os nutrientes desse solo pela chuva. Erosão é outra coisa. Lembrando que o processo de erosão tem que tomar muito cuidado nos sistemas florestais. Por quê, professor? Porque a geografia, a topografia da floresta é uma topografia acidentada, totalmente diferente, olha aqui atrás de mim, ó, da topografia tradicional do plantio, que é plano, não é isso?
homogêneo, plano, possa ser que tenha somente o quê? Um declive, ó, um declive, para auxiliar no processo de drenagem, eu ia falar escoar, ó, é drenagem, para não ficar nada alagado. Já na floresta não é assim, né? São acidentados, então isso facilita na minimização desses impactos. A cobertura vegetal ela possibilita minimizar esses impactos e esses efeitos que podem ocorrer durante o processo de cultivo. Lá na tela, meu querido. E a pesquisa de mercado. Como assim a pesquisa de mercado, professor? A pesquisa de mercado é fazer o levantamento das árvores nativas, frutíferas. Ah, meus queridos, vem cá. Olha só, professor, não é só frutíferas. Nós temos árvores na floresta que têm potencial medicinal. Cascas, raízes, cipós, folha, flor, determinados frutos que não são comestíveis assim no mercado, mas são frutos que têm potencial não só medicinal, como... Não, é medicinal que eu ia falar é medicinal também. Não só medicinal, mas também potencial de... Vamos lá, meu querido aqui, me ajuda. O tio tá only one, sozinho. Ai, Senhor. Passa no rosto. Isso! Tem potencial para cosméticos, né? Tem o farmacêutico, os cosméticos, né? Então, não é só frutífera. Esse potencial vem da floresta. Então, quando a gente vê o mercado, tem que fazer o levantamento das espécies que estão aí, né? As espécies que estão no seu sistema que não é invadido pelo homem, aquela floresta densa dentro da sua propriedade. Fazendo esse levantamento, aí vê qual é o interesse do mercado, o potencial, o produto. Claro que também quando a gente vai fazer a integração das cultivares, também favorecendo o mercado. O mercado alimentício, né, de frutos, o mercado farmacológico, o mercado de cosméticos, para que tenha esse processo de produção, tá bom? Na tela. Então, já que a gente fez esse lembrar, esse recordar, next! Aí está, olha aí, ó. Por isso que o tio estava falando. Aqui nós temos nessa imagem, para mim, aqui nós estávamos falando dessa imagem, e nessa imagem a gente consegue observar o quê, professor? Na imagem a gente consegue observar variedades que apresentam determinadas características de cultivares, que eu já expliquei o que são, quais são essas características, e também nós temos aí exemplares nativos, né, de plantas endêmicas da região que não têm essas características de cultivares. Na tela, meu querido, vamos lá para... Isso. Então, vamos aqui, ó. Nós vimos a banana, que já tivemos aula de banana lá no primeiro ano, o milho, mamão, mandioca, café, abacaxi. Agora, açaí... calma aí, Gito. Vamos lá. Nós tivemos aí, ó, banana, né? Milho, mamão, café, abacaxi, mandioca, que são exemplares aí de cultivares. E nós temos também mongo, açaí, copaíba, andiroba, pupunha, apesar que a pupunha já tem, sim, né, determinadas características de cultivares, né, em algumas análises feitas. Então, com isso, o que a gente tem que tomar cuidado quando eu falei sobre o solo? Esses vegetais, essas plantas, apresentam potencialidade de produção, tanto nutricional, farmacológica. Eu acho que a farmacológica entra dentro de... Meu Deus... Eu sei, entra dentro de... Vamos lá, Jefferson. Nós temos a farmacológica, medicinal, né? Medicinal, que também entra o... Medicinal,
e o... Oh, me ajuda aí, meu querido. Fala isso que você não pode, mas eu esqueci de novo. Cosmético! Cosmético! Maquiagem, cosmético, batom, protetor solar, cosmético, shampoo. Não é isso? É. Então, essas plantas nós estamos em uma variedade com potencial comercial, né? Tem uma potência no comércio. Só que temos que ter em mente que as necessidades nutricionais delas tem algumas que são mais exigentes, outras menos exigentes em nutrientes. Qual é a outra coisa que nós temos que levar em consideração? Não só as necessidades nutricionais, mas as necessidades de incidência solar. Então você vê aí que tem plantas que fazem muito sombreamento, então elas não podem estar próximas às plantas que precisam de incidências solares. Então, como nós vimos aí o milho, olha o milho. O milho aí está junto com quem? Está mais próximo de quem? O açaizeiro, uai. Mas o açaizeiro não vai prejudicar no processo de incidência solar. Why not? Por que não, professor? Porque o milho, o açaizeiro, não vai fazer uma cobertura da sua copa, favorecendo que a incidência solar, não é que quando eu falo incidência solar, meus queridos, não é porque tem que pegar sol em cima, é a luminosidade. Porque o milho, as cultivares, elas necessitam de quê? Dessa iluminação para processo de produção, né? Processo de produção de hormônios que vão favorecer o desenvolvimento foliar, depois o desenvolvimento floral, o desenvolvimento dessas flores na produção de odores que vão realizar o processo de atração dos agentes polinizadores, que aí vai dar o processo de frutificação. E depois da frutificação, que eles vão liberar os hormônios para o processo de amadurecimento. Professor, como o senhor fala amadurecimento? Para colher o milho, se você vai comer, só estou dando um exemplo. Para comer o milho, você não basta o milho estar maduro, você tem que colher o milho com determinado percentual de umidade. Porque se você colher o milho nós vimos isso lá no primeiro ano. Se você fizer colher o milho, colher a soja, colher o arroz, antecipadamente, vai ter um percentual de umidade no grão, e isso vai prejudicar no processo de armazenamento. Então tem que tomar cuidado, que é totalmente diferente. Grãos são diferentes, não deixam de ser frutos, não é isso? Mas os grãos são uma coisa, o processo de colheita. Fruto, como o mamão que você está vendo ali, é outro. Tá bom? Então tem essas relações do que, professor? Voltando, as relações das necessidades de estruturas físico-químicas do solo, as relações de cobertura vegetal e o mercado também. Claro, quando a gente fala cobertura vegetal, temos que salientar o processo das diferentes condições. De quem? Das cultivares relacionadas com essas plantas nativas. Próximo. Assim, dentro desse sistema, o que a gente pega e caracteriza, essa imagem, ela caracteriza, então, o processo de silviagrícolas, silvopastoril ou agrossilvopastoril. Mas, para isso, está faltando a integração de quem? De animais. O agrossilvopastoril é a integração dos animais que devem ser definidas a partir das informações coletadas em relação às necessidades, quer dizer, esses são realizados levantamentos das características ambientais, da onde, professor? Dos ambientes internos e externos, ou dos ambientes internos e externos que vão favorecer o processo de quê? Vamos lá, o objetivo do produtor.
Objetivo do produtor. Objetivo do produtor. Características do local. Solo, clima, condições topográficas, histórico do uso, disponibilidade da mão de obra, disponibilidade do recurso financeiro, características de componentes, árvore, cultivo e criações, mais adequados para a região, mercado, que são atendidos, entre outros. Agora que eu li, vamos explicar? Eu vou deixar aí na tela para que a gente vá acompanhando passo a passo. Professor, vamos voltar aqui só para não... Propriedades de quê? Que são esses levantamentos externos e internos, que agora eu li aqui. Levantamentos, o objetivo do produtor. Qual é o objetivo do produtor se ele vai fazer somente a integração de plantas nativas com cultivares? Silvicultura. Integrar floresta com produção de pomares. Vamos falar pomares? Pomares, olha só, vai plantar café, maracujá, mamão, isso é fruticultura, pomar, laranja, pomar. Agora, se você vai fazer essa integração com a horticultura, couve, alface, tomate, cebola, aí é a horticultura. Então, qual é o objetivo do produtor? E qual é a terceira, professor? Integrar. Integrar o quê, professor? Integrar tanto a fruticultura ou a horticultura com a floresta, mais a criação de animais. Qual o objetivo? Pode ser um dos três. Para isso, tem que fazer, então, fazer um levantamento da característica do local. Aí tem que lembrar, quais são essas características? Primeira característica, o solo, para ver se o solo corresponde com as necessidades dessas cultivares, se for fruticultura, com plantas endêmicas, nativas. Quais são as estruturas desse solo? Se esse solo é um solo arenoso, argiloso, qual é a estrutura físico-química? Física é se ele é argiloso, arenoso, arenoso, ou se ele é um solo ácido, um solo básico, tem que fazer correção, e essas correções têm que ser realizadas de forma orgânica. Isso, se for fazer só frute com floresta. Mas se for fazer animais com floresta, precisa ver a estrutura do solo? Claro, se esse solo em determinadas épocas do ano ficar alagado, então não tem como colocar pastagem para que entre as linhas de produção possamos fazer o processo de piquetes. Clima. Por que o clima, professor? Essa relação do clima é para verificar se é favorável inserir qual cultura em que determinada época do ano. E lembra bem, além de verificar o levantamento de qual cultura você vai colocar em determinada época do ano, esse clima está relacionado também com o potencial de incidência solar. Se essas árvores, né, nativas não fazem, em relação à sua copa, né, um sombreamento que pode atrapalhar o desenvolvimento da parte foliar, floral e frutificação. Condições topográficas. Por que condições topográficas? Temos que lembrar que todas as cultivares, as culturas, elas precisam de uma topografia, elas estão habituadas a uma topografia o quê? Horizontal, não uma topografia acidentada. Mas, professor, é impossível? Não, não é. Tem como inserir. Uma das coisas que nós podemos fazer, o processo de coroamento. O coroamento auxilia nesse processo de fixação da cultivar e manutenção da qualidade da umidade do solo e também dos micro-organismos que estão nas primeiras
nos primeiros 40 centímetros de profundidade. Lembra? 40 por 40 por 40. E um histórico de uso. Professor, qual é a importância? Caramba, tudo isso, prof! Nobody for say easy. Ninguém disse que seria fácil, né? SAFs, mão de obra. O que isso quer dizer com histórico de uso? Aqui, meus queridos. O histórico de uso é para não cair naquele erro. Dentro da atividade agroflorestal, quando você faz inserção de uma cultivar dentro da floresta, a integração, na verdade, de realizar a prática da monocultura. Então, o histórico de uso daquela terra, como você vai fazer o uso daquela terra sem degradar, sem sequestrar, sem esgotar os recursos naturais. Mas que recursos naturais é esses? Aqueles recursos que mantêm o solo com seus devidos nutrientes. Lembra que na floresta os nutrientes dos solos são por retroalimentação, aonde ocorre o processo de decomposição natural daquelas folhagens que auxiliam na manutenção dos nutrientes necessários para aqueles, né, vegetais que são endêmicos da região. Ok? Dessa forma a gente tem como controlar. Se você inseriu uma cultivar que tem uma determinada exigência, na próxima... É que eu pensei 3 vezes. Na próxima cultura que for inserida, as necessidades nutricionais têm que ser totalmente diferentes para dar um período de descanso e reposição dos nutrientes que foram utilizados na cultura anterior. Ok? Na tela. Misericórdia, vamos sair desse slide, Jefferson, se der. Olha aqui, ó. Lembrando também, esse tipo de atividade nós temos que prestar muita atenção, que precisa o quê? Peguei a caneta errada. A disponibilização de mão de obra. Requer muita mão de obra. É bem diferente porque não tem um sistema de mecanização. Não se usa, né, mecanização. Recurso financeiro. Esse processo de recurso financeiro, meus queridos, é só para lembrar uma coisa. Investimento. E esse investimento é a longo prazo. Características dos componentes. Como assim, professor? Árvores, cultivares e criações, as mais adequadas para a região. Quando você realizou o levantamento do solo... Você realizou o levantamento das características físico-químicas do solo, realizou o levantamento do clima, condições topográficas e o tempo de uso, aí sim você tem as características dos componentes das árvores, cultivos e criações mais adequados. Quais são as árvores? Árvores aí, eu quero dizer aquelas árvores endêmicas, as árvores nativas que você levantou. Uai, quais são elas, professor? Quais são elas? Uai, vai ver que você viu aí uma quantidade de andiroba, copaíba, pupunha, açaizal, nim, que tem a castanheira, ou então outros arbustos também que têm característica e potencial medicinal. Você fez esse levantamento e você verifica quais são as adequações que tem que ser realizada para manutenção dessas árvores nativas. Depois, qual dessas cultivares em determinada época do ano estão mais adaptadas. Tomate, plantar tomate na época de chuva é dar um tiro no pé, pum! Não é não? É. Por quê, professor? Por causa que tomate não, né? Vamos falar assim, solanáceas, que aí pega uma gama. As solanáceas não se adaptam muito bem em época de chuva. Mas, professor, não tem então os tomates que são menos susceptíveis? Tem. Mas aí você tem que fazer a adequação do processo de umidade. Você sabe, dentro de uma floresta, a umidade relativa do ar é altíssima.
Isso pode prejudicar, porque as salmonáceas são um pouquinho, mas tem como você amenizar? Eita, aqui não tem como terminar essa aula, é muita informação. Aqui, meus queridos, tem como você amenizar? Aí você vai colocar sombrite, lembra que a gente usa sombrite? Mas sombrite numa plantação de tomate, como é que eu vou fazer uma cobertura e amenizar a umidade para não favorecer o apodrecimento do caule? Então, quando você faz esses levantamentos das cultivares, tem que saber a topografia, para em determinadas épocas do ano, principalmente na nossa floresta, condições do tempo, da permanência daquela cultivar, antes que o clima não seja favorável. Então, em determinadas épocas do ano, sim, é possível. Em outra época, você troca a cultivar que você vai inserir. Na tela, meus queridos. E, professor, em relação aos animais, as criações, né? Primeiramente, nesse momento, a gente já faz essas indicações para gado de corte, ok? Já quando você vai, gado de corte, caprinos, ovinos, são animais que estão bem adaptados a você realizar o processo de pastagem entre floresta. Desculpa, não é entre floresta, é os animais para realizar esse tipo de pastagem dentro do sistema SAFs. E claro que tem um mercado de atendimento, que aí você vai ver quais são as necessidades de oferta do produto. E vamos agora para o slide 7. Esses modelos amazônicos, professor. Diversos modelos de SAFs já foram desenvolvidos e implantados na Amazônia em função das necessidades e condições particulares de cada local. Olha aí, ó. Sublinha isso aí, meus queridos. This is very, very important, damn. What? Olha aí, ó. Os diversos modelos SAFs, eles estão diretamente ligados ao quê, professor? Necessidades e condições que são particulares de cada localidade. Eita, tá escrito local e ele fala localidade. O que é isso, Sam? Distúrbio! Só pode ser distúrbio do menino. Aqui, meus queridos. Professor, trocando em miúdos, determinadas características que você faz, desculpa, não é característica, determinado levantamento que você faz aí na sua região, na área de preservação, que você vai pegar numa área do pessoal, a área a sua propriedade, que você vai fazer essa integração, e você levanta as características, não é porque você inseriu determinada cultivar, ou inseriu determinada criação na sua localidade, naquele ecossistema, que vai dar certo a do vizinho que está a 7 quilômetros da sua propriedade. Possa ser que coincida o mesmo sistema que você utiliza e na mesma época, mas pela biodiversidade climática, biodiversidade topográfica, possa ser que as características estejam relacionadas com outro tipo de cultivar que você vai inserir, ou também criação. E uma coisa importante que eu também esqueci de falar aí, agora que eu lembrei, que é os recursos hídricos. Porque as plantas nativas já estão adaptadas a esse processo, né, de estiagem prolongada e um período da época no ano ter bastante volume de água. As cultivares não. As cultivares têm que ter aquele sistema de irrigação. Então tem que fazer também esse levantamento do sistema de irrigação para essas cultivares. Mesmo que dentro do processo de cobertura vegetal, a manutenção desse solo, essa adaptação são para as plantas nativas, não para as cultivares. Por isso, na tela, meu diretor, que eu sublinhei aí, ó, tem que tomar cuidado. A diversidade dos modelos, quer dizer, diversos modelos. Quer dizer, tem modelo, prof, que em São Miguel dá certo, mas em São Francisco não. Ou dentro de próprio São Francisco do Guaporé,
tem aí você tem aí a sua propriedade, o seu vizinho a 7 quilômetros apresentam modelos de SAFs diferentes. Por isso, é necessário conhecer experiências consolidadas na sua região. Quando você faz o levantamento, é de suma importância você ter essa troca de vivência, de como você fez esse processo de caracterização, levantamento, como você fez as adaptações. Perfeito! Aqui para mim, as adaptações são necessárias. Um modelo deu certo, quando você vai implantar esse modelo em outro sistema SAF, são necessários realizar adaptações devido às particularidades de cada ambiente, de cada ecossistema que é encontrado, que é caracterizado dentro da propriedade. Por isso que algumas pessoas falam, eu fiz isso aqui, não deu certo, por causa das adaptações. As técnicas, os modelos, os protocolos, todos sofrem adaptações você traz um protocolo de uma cidade, de qualquer coisa. Quando eu falo protocolo, meus queridos, é protocolo de qualquer coisa, protocolo de manejo do solo, tem vários. Protocolo de poda de frutificação, tem vários. Só que protocolo de... Como é que eu quero evitar uma doença, Sâmio? Eu evito uma doença... profilaxia! Um protocolo de manejo profilático para a broca. Protocolo de manejo profilático para nematóides. Então, protocolo de manejo profilático para a vassoura lá do café, do maracujá. Esses protocolos, eles sofrem adaptações dependendo da cultivar, do ambiente e da forma que você fez o processo de cultivo. Tem que ter essa... E para isso, a gente adquire esse tipo de conhecimento como, professor? Lá na tela, meus queridos. Vivência, experiência, trocas de informações entre as pessoas que vivenciaram esse tipo de modelo. Meu Deus do céu! E vamos que vamos! Então, aqui, possui uma grande semelhança entre diversos... Aqui, o que eu estou mostrando são um ecossistema, uma visão externa, uma visão de fora, você pode pensar que ele é igual. Não, eles podem ser semelhantes, mas tem as suas diversidades que são importantes serem levadas em consideração. Alguns apresentam uma elevada biodiversidade que está diretamente ligada com a complexidade estrutural do bioma, da biomassa que é gerada dentro desse sistema. Então, todos esses processos nós devemos levar em consideração para diferenciar uma floresta de uma agrofloresta. Floresta é uma coisa, agrofloresta é outra. E só verificar a quantidade também de quê? Espécies presentes, essas espécies, meus queridos, tanto quando eu falo da fauna como da flora, quer dizer, de animais pertencentes àqueles ecossistemas e de vegetais daqueles ecossistemas. Então, olha aí, vamos ler junto? Vamos lá. Olha só, as agroflorestas, elas possuem determinados termos e condições que favorecem o quê, professor? A manutenção, a suscetibilidade, o processo de formação e integração de integração da horticultura, fruticultura. Então, a gente tem agrofloresta ou pecuária, agro-silvio-pastoril, que é a produção de frutos de cultivares junto com a floresta e animais. E aí que na imagem a gente está vendo um processo de integração em relação ao início, das margens e que rodeiam esse processo que vão facilitar a integração tanto da floresta como da processo de formação de silvicultura, agricultura e pecuária. Aumenta aqui para mim, meu diretor. Finalizando a aula agora para nós vamos aqui, olhar cada passo, cada processo. Pode aumentar, pode jogar a tela aqui, tela grande, E os SAFs são
associações de cultivos agrícolas, florestas e também as sequências simultâneas desse processo de criação, tá? E dentro desse processo, o processo de reflorestamento e preservação, quando a gente coloca dentro desse sistema animais. Meus queridos, aqui para mim, finalizamos então, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer esse bate-bola. Espero que você tenha anotado em tudinho. Já voltamos. Tchau, tchau.